E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson e hoje eu quero comentar com vocês acerca do mangá Hell's Paradise, que eu acho que é um novo lançamento da Panini. Bom, e esse mangá eu vi algumas pessoas comentando sobre ele, eu vi também no Instagram, só que eu não sabia do que se tratava, até que uma pessoa que eu sigo no Instagram começou a fazer uns stories dizendo que era um mangá incrível, absurdo, uma narrativa interessante, um personagem muito bom também, e as coisas iam fluindo de uma maneira incrível e não sei mais o que. E eu fiquei meio curioso pra saber se realmente era tudo isso. Vamos dizer que é um mangá interessante. Ele começa com um ritmo um pouco meio... tá, isso daqui vai ser muita merda, vai ser muito sangue, muita morte, mas na verdade... ele é interessante, ele é legalzinho, e a gente tem ali vários momentos ali, pelo menos pra mim, quando eu comecei a ler, eu pensei, mano, isso aqui é sobre samurai de novo. Eu acabei de... enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, eu tinha acabado de finalizar a leitura de Vagabond, li o último capítulo que foi lançado, inclusive um ótimo, incrível mangá do mundo, recomendo aí pra todos vocês. E aí, Hell's Paradise chegou ali no mesmo teor ali, mais ou menos, só que o protagonista é um ninja, não é um samurai, mas eu acho que é alguma coisa similar ali, tá na mesma linha. E claro, nós vamos ter vários momentos, eu acredito, tá, nesses primeiros capítulos aí a gente, são primeiras impressões, deixando claro aqui, nesses primeiros momentos a gente viu que teve matança, teve sangue, teve luta de espada e tudo mais, e eu acho que o mangá ele vai conduzir bastante por essa linha aí a respeito de lutas, de batalhas e de mortes, porque eu acho que faz parte da linhagem ali, do que se propõe, né? Mas enfim, é um mangá interessante, hoje eu quero comentar com vocês sobre ele, tá? Porque tem um certo pequeno plot twist ali nesse comecinho envolvendo o protagonista, que ele é um personagem, né, que vai estar nesse meio aí de matar pessoas e tudo mais, mas calma lá que a gente vai entender um pouquinho do que é Hell's Paradise, beleza? Bom, nós fomos apresentados inicialmente logo numa coisa meio distópica acontecendo ali, na verdade é uma coisa meio caótica, né, nem distópica. O lance é que tem várias mortes acontecendo ali, várias tentativas de morte, né, melhor dizendo, que é com o personagem que nós descobrimos que é o Gambimaru o Vazio. Esse é o nome que é dado pra ele, que ele é um ninja, na verdade ele era um ninja da Pedra Escondida. Então nesse início, nós vemos ele sendo... as pessoas tentando matar ele de diversas formas possíveis. Então, ao longo do primeiro capítulo, pelo menos, nós vemos várias cenas onde, por exemplo, a pessoa está sendo morta por um determinado, sei lá, uma determinada coisa lá. E aí vai ser explicado como era que acontecia aquilo, de, por exemplo, esquartejamento. Por que a pessoa era esquartejada? Como que isso acontecia? Ou a pessoa era queimada numa estaca. Por que era queimada? Como acontecia isso? E o nível de dor que isso causava na pessoa e tudo mais. Então, o Gambimaru, o Vazio, ele estava sendo acometido por todas essas torturas aí, por todas essas espécies de mortes, mas ele não morria. Por algum motivo o cara não conseguia morrer. E o interessante não é nem essa questão de, o cara não consegue morrer. Ele queria morrer, mas não conseguia. Mas claro, lembra que eu comentei sobre o plot twist? Então esse negócio de ele querer morrer e não conseguir, não é necessariamente ali, efetivamente, ele não conseguia morrer. Ele não queria morrer. Mas a gente vai chegar lá, beleza? Tá, então pega esse ponto aí da questão do Gambimaru, ele não conseguir morrer, ele quer morrer e não consegue, tá? Porque isso é um ponto importante, a gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Tá, beleza, e outro ponto muito importante que tu precisa se apegar a ele, porque é crucial pra história, é o fato do porquê tudo aquilo estava acontecendo com ele, tá? Porque, vamos lá, enquanto ele era um ninja da Pedra Escondida, aconteceu dele entrar em um casamento arranjado. E esse é um problema, porque ele se casou, acho que com a filha do chefe da aldeia, do vilarejo ali, eu não sei exatamente, e ele não gostava, tá? Era uma coisa muito pesada pra ele, não estava muito bom, e ele fugiu. Ele não queria mais participar daquilo, não queria fazer parte, e é claro que isso iria dar merda, né? Então, ele começou a passar por essas várias tentativas de matarem ele, nunca acontecer nada, tá? Mas se apega a essa ideia dele casou,
ele não gostar do casamento e por isso ser perseguido e desejar a morte e tudo mais, ser vazio. Inclusive, o nome vazio diz respeito, né, referente a como ele se sente ao que ele é, porque ele é um ninja. Então, nos primeiros capítulos, nas primeiras páginas do primeiro capítulo, tem vários diálogos ali dele dizendo que ele é um ninja, ele foi ensinado, ele foi criado para matar, várias maneiras de assassinato e tudo mais, ele não tem sentimentos, ele não liga pros outros, ele não quer saber de nada, então ele é muito vazio, o coração dele é vazio, só pensa em sangue, em morte e tudo mais, então ele não se conecta a nada, beleza? Então, foca nisso daí e a gente vai continuar aqui agora. Outra coisa interessante é o elixir da vida. Por quê? A gente entra no meio que é uma coisa bem sutil, tá? Depois vai ser mais aprofundado, mas é a ideia de, por exemplo, cara, ele não morre, esse guri não morre, alguma coisa está acontecendo e dizem que os ninjas da Pedra Escondida beberam o elixir da vida. O que é o elixir da vida? Como é que isso aconteceu? Então, enfim, a gente tem ali os primeiros contatos com essa ideia do elixir da vida, que possivelmente ele seja o causador da não morte do Gambimaru. Enfim, essa é a ideia que começa ali a ser discutida e mais pra frente ela vai ser mais potencializada porque vai haver uma grande missão, né? Que vai ser, eu acho que, vamos adentrar ao arco de Hell's Paradise, pelo menos esse primeiro arco aí que vai desenvolver bastante essa história. Bom, então lembra que eu havia comentado sobre a questão do casamento, sobre a questão da morte e tudo mais, que eu falei que era importante tu prestar atenção nessas coisas, porque é aqui que tinha o ponto, é aqui que pegava, é aqui que era interessante. Então, é aqui que nós temos o plot twist de Hell's Paradise, que é quando o Gambimaru, ele se enfrenta, ele fica cara a cara com a morte. Assim, mas é uma coisa muito real. Por exemplo, eu não entendi muito bem essa ideia de as pessoas tentavam matar ele de várias formas possíveis e ele não morria. Tá, o que eu preciso dizer aqui é que ele não era uma pessoa passiva nesses momentos, como ele dizia. Eu queria morrer, por que não me matam? Eu estou aqui à mercê. Não era exatamente isso. De alguma forma ali, eu acho que ele tem algumas habilidades especiais, ele conseguia fazer com que ele não fosse morto. Então não é como se ele falasse, eu quero morrer, eu desejo a morte, alguém vai lá tentar matar ele e ele deixa. Ele fazia alguma coisa, ele se defendia, mesmo que as pessoas não notassem isso. E então quando chegou um determinado momento, onde ele ficou de cara a cara, né, ficou cara a cara com a morte e realmente ele percebeu que ele iria morrer, foi quando teve uma ideia de a espada, a lâmina da espada reflete o verdadeiro eu das pessoas e tudo mais, tem essa questão filosófica, e foi quando foi descoberto que, na verdade, ele não queria morrer, ele nunca desejou isso, e ele tinha um objetivo por trás de tudo isso. E é aqui que nós entramos no plot twist, que é o quê? Ele tinha uma vontade de viver, ele tinha um foco, e esse foco era a esposa dele. Ele amava demais a esposa dele, e ele queria viver uma vida tranquila com ela. Então a gente tem vários quadros, várias cenas ali no mangá, onde a esposa dele falava que queria viver uma vida tranquila com ele, queria aproveitar, queria passear, queria esquecer essa vida turbulenta e tudo mais. E ele era uma pessoa boa, de coração bom e tudo mais. Tem vários momentos ali sentimentais, e esse é o grande plot twist. Ele não fugiu porque ele não gostava do casamento, porque ele estava cansado ou qualquer coisa. Isso era uma pseudo-vida. Ele colocou isso na cabeça, colocou isso como verdade, vendeu isso para as pessoas, para ele, sei lá, tentar acreditar nisso e não colocar na cabeça dele de que ele amava tudo aquilo e que ele queria viver uma vida tranquila, porque isso era uma utopia para ele. O período em que ele vivia, as pessoas que conviviam com ele, era uma coisa impossível. Ter uma vida normal com alguém que ama, naquela época, não é possível, jamais iria acontecer. Então para ele era muito mais fácil criar uma vida de mentira, dizendo que ele era vazio, que não sentia nada por ninguém, do que viver uma vida inteira querendo ser feliz com uma pessoa, viver uma vida que fosse mais tranquila, que não iria nunca chegar a acontecer, entende? Então foi por isso que ele começou a disseminar essa verdade, né, que na verdade não era tão verdade, mas ninguém precisava saber disso. Então é aí que a gente vê que o personagem tem uma camada interessante. Ele dá pra se aprofundar um pouco mais nele, e eu acho que isso vai ser bastante explorado pelo mangá. Bom, mas aí então nós chegamos ali na reta final do primeiro capítulo, que é quando a mulher, né, que tá lá, que fica cara a cara com ele, que vai matar ele, que é quando descobre todos os interesses escondidos nos recônditos do ser dele e tudo mais, diz pra ele
que, na verdade, essa vida é possível. Ela fala, não, como assim? Pô, tu tá mentindo aí, tu tá fazendo essa merda toda, tua esposa tá te esperando lá, fechou o coração pra todo mundo, não fala com ninguém, não come, não bebe nada, e tudo isso porque tu acha que isso não é possível? É claro que é possível. E aí ela vai e apresenta pra ele uma carta. E essa carta é uma carta que possibilita ele viver essa vida tranquila que ele tanto queria. Mas claro, existe uma condição para tal. O celular descarregou aqui. A gente teve que fazer uma gambiarra aqui para poder ligar de novo. Mas vamos lá, a gente chegou aqui, nós estávamos no último tópico, eles faltavam 2 tópicos aí pra comentar, então, pra finalizar esse vídeo aqui, tá? Então vamos lá. A condição, né, eu acho que foi onde eu parei. A condição, a grande condição para que ele recebesse essa carta, vivesse essa vida tranquila que ele tanto queria com a esposa, era ele ir para o Nirvana junto com outros condenados, em busca do elixir da imortalidade, meus queridos. Então o elixir realmente existia, ele realmente era um fator importante para a história. Então vamos lá, basicamente o Nirvana, na história, não sei também se na vida real, acho que alguma coisa parecida com isso, era uma ideia de um paraíso eterno e tudo mais, onde tudo era bonito e tudo era tranquilo, rios e pássaros cantando, uma coisa maravilhosa, e lá existia esse elixir, esse tal elixir da vida. Na verdade, o elixir da imortalidade. Bom, e aí era preciso mandar condenados por quê? Porque muitas pessoas que, sei lá, eram ninjas, eu acho, foram mandadas para esse lugar, só que nenhum voltava, ou não voltava vivo. Então, tava jogando pessoas ali que tinham, sei lá, famílias, tinham empregos, tinham uma vida inteira, que estavam morrendo. Então a ideia foi a seguinte, mano, vamos mandar gente que tá condenada, vamos mandar gente que ninguém importa se morrer, porque nessa busca, né, nessa exploração, porque é algo importante. E se não morrer, ninguém faz pouco caso mesmo, ninguém não tem, sabe, todo mundo faz pouco caso, não vai fazer diferença pra vida, então se morrer, morreu. E se conseguir voltar trazendo o elixir da imortalidade, coisa boa, ele vai ser absorvido de todos os crimes, de toda a merda que ele cometeu na vida, entendeu? Então foi aí que o nosso Gambimaru, ele ouvindo tudo isso, ele acaba aceitando essa missão, mas não pelo elixir da imortalidade, pelo menos não inicialmente, eu não sei se as coisas vão mudar, enfim. Inclusive esse mangá eu acho que tá completo, e ele foi licenciado pela Panini, ele tá sendo publicado aqui e tudo mais, então ele aceita essa missão simplesmente pela carta. Obviamente ele aceita essa missão por ela. Ele aceita essa missão pela esposa, pra, sei lá, ir pra esse lugar, pra encontrar esse tal elixir, pra poder voltar com ele, pegar a carta e viver uma vida tranquila e repleta de amor com a esposa dele. Então esse é o grande objetivo do Gambimaru, mas claro, nós vamos ter uma baita odisseia aí, com certeza. Imagina, o cara tá indo pro Nirvana, um ninja bastante forte, porque o moleque é bruto. Nós temos várias cenas ali, algumas cenas nos primeiros capítulos ali, as primeiras cenas mostrando ali como o cara é brabo. Tem uma cena ali que ele, sozinho, ele matou 20 pessoas. Então, ele é surreal. O cara tem uma habilidade imensurável. Então, ele vai pro Nirvana e imagina o que pode ter, um lugar que várias pessoas foram e ninguém voltou vivo. Voltava assim o corpo cheio de flores e tudo mais, né, brotando de dentro da pessoa. Então imagina o que ele pode encontrar lá, a merda que vai acontecer, as brigas, as lutas insanas que podem vir a acontecer. Então assim, as expectativas são boas, né, pra esse mangá. Eu vou continuar? Provavelmente não. Porque não é minha prioridade, tá? Eu só queria conhecer um pouco mais sobre ele e trazer aqui pra vocês. E eu tenho outras coisas pra ler, então enfim, sei lá, quiçá um dia eu leio. Provavelmente não sei. Mas tá aqui, Hell's Paradise, pra você que não conhecia. Bom, esse aqui foi o vídeo de hoje comentando sobre Hell's Paradise, né? Primeiras impressões desse mangá. Eu espero que você tenha gostado, tá? Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos futuros que a gente enviar, certo? Deixa aqui nos comentários também o que você achou desse vídeo, porque é muito importante a tua opinião. Se você conhecia, se você conheceu por esse vídeo, ouviu em algum lugar, se você vai ler, se é interessante, se despertou tua curiosidade, enfim, deixa aqui nos comentários, beleza? Conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!